Fala pessoal, tudo bem com vocês? Final de semana de grandes jogos no futebol brasileiro, então bora lá dar uma passada. Já tô com a agenda aqui aberta para falar um pouco sobre cada uma dessas grandes partidas de final de semana de mata-mata, né? Vai começar, alguns estaduais já começaram, mas os que faltavam também dos principais vão começar a fase de mata-mata, a fase mais emocionante neste fim de semana. Então bora lá, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. No sábado, começar por dia, né? No sábado nós temos o São Bernardo recebendo o Palmeiras, mata-mata do Paulistão. Para esse jogo eu tenho um vídeo aqui especial só falando das quartas de finais do Paulistão, né? Mas falando um pouquinho, jogo de duas das melhores campanhas, um jogo bem interessante. O São Bernardo é um time muito bem treinado, contra o Palmeiras que, apesar de não empolgar, sempre consegue dar o seu jeito de conseguir os resultados. No Campeonato Carioca temos jogo de ida da semifinal, o Vasco contra o Flamengo. As duas equipes se enfrentaram na primeira fase, foi um jogo de grande diferença técnica. Então, o Vasco vai precisar subir muito o seu nível, subir muito a sua capacidade de competir para conseguir manter esse confronto vivo pro jogo de volta, né? O Flamengo é muito favorito aqui e hoje é um time muito à frente do Vasco, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de planejamento também. Seguindo para o Gauchão, né? O Gauchão tem seus dois jogos de volta das semifinais acontecendo neste sábado. Primeiro às 4h30 temos o Juventude recebendo o Alfredo Jaconi, equipe do Grêmio. E depois à noite temos o Inter recebendo o Caxias no Brasil. O Inter que é muito favorito, né? Fez 2-0 no jogo de ida, tem uma vantagem enorme para chegar à final, só uma catástrofe evita isso. Enquanto que o outro confronto está muito mais aberto. O Grêmio fez 2-1 na Arena Grêmio em cima do Juventude, mas a gente sabe como o Juventude jogando em casa no Jaconi é muito mais forte. O Grêmio tem a vantagem do empate, é o favorito por causa disso, mas esse tende a ser um jogo bem mais equilibrado, bem mais emocionante. Continuando aqui, descendo mais um pouco a nossa agenda, passando pelo futebol internacional, chegamos ao Campeonato Baiano, que também das suas semifinais começando, o Bahia recebendo a Jacuipense na Fonte Nova, e o Atlético de Alagoinhas recebendo o Vitória. Dois jogos acontecendo no sábado, o primeiro do Bahia acontecendo às 4, depois do Vitória às 6h30. A dupla Bahia aqui é muito favorita a chegar à final, e a expectativa é até que eles consigam deixar a vaga bem encaminhada já nessa semifinal. Lembrando que o Bahia tem pré-Libertadores, então tem jogo já no meio de semana, então para o Bahia é muito importante já fazer resultado em casa e já abrir uma grande vantagem, até porque o calendário está bastante apertado para o tricolor. Enquanto que o Vitória joga fora primeiro, mas depois decide em casa, o Vitória que vem muito bem. Tanto em Copa do Nordeste quanto no Baiano, um time que faz bom começo de ano. Em Santa Catarina temos o pontapé inicial das quartas de finais, com o Brusque recebendo a Chapecoense, jogo no Augusto Bauer, casa do Brusque. Duas equipes terminaram a primeira fase empatadas no número de ponto, é o jogo mais equilibrado dessas quartas de finais do catarinense. O Brusque tem a vantagem de jogar em casa e vai tentar usar isso ao seu favor, mas como eu disse, dois times que terminaram empatados, fizeram campanhas parecidas e acaba por não ter um favoritismo técnico tão claro para um dos lados. Esse fator casa pode fazer diferença, mas qualquer um daqui pode se classificar. No Campeonato Cearense temos um jogo de ida das semifinais entre Ferroviário e Fortaleza. Não é o Fortaleza que vem empolgando muito nesse começo de temporada, mas não é como se o Ferroviário também estivesse fazendo o seu melhor ano dos últimos, né? Já teve momentos melhores recentes. O Ferroviário que inclusive foi eliminado da Copa do Brasil neste meio de semana por Maracanã, que está na outra semifinal do Cearense. Então o Fortaleza aqui tem uma oportunidade de já encaminhar a final e de ter um bom desempenho, né? Que é algo que está devendo um pouco para o seu torcedor nesse início de temporada. No Goiano temos o início das quartas de finais, com o Abecate, o Vidorense, recebendo o Anápolis. O Anápolis que foi a grande sensação no Goiano, foi o time de melhor campanha, e vale a pena ficar de olho. E também o Inhumas recebendo a equipe do Atlético Goianiense. Os três grandes, né? Principalmente Goiás e Atlético Goianiense, em Goiás, oscilaram bastante, não tiveram empolgação, não conseguiram ser tão dominantes como se espera deles no estadual, o que deixa também espaço até mais aberto para surpresas aqui, especialmente o Anápolis, que fez grande campanha. No Maranhão o Maranhão ainda não chegou na mata-mata, temos quartas de finais no Mato Grossense, o Nova Mutum enfrentando o Primavera. Lembrando que lá no Mato Grosso você tem ali a primeira fase, né? Todos contra todos, os dois times na campanha já avançam direto às semifinais, então essa quarta de finais é meio que uma repescagem. No Paranaense tem jogos de volta das quartas de finais desse fim de semana. O Londrina recebendo o Cianorte, o Londrina que fez 2-0 no jogo de ida, fora de casa. Jogo, se não me engano, marca a volta do VGD, que é um estádio também, a cidade de Londrina você tem o estádio de Café, que é o principal, o maior estádio, você tem o VGD, que é um estádio menor, muito mais acanhado, que foi totalmente reformado.
para voltar a receber jogos do Londrina e promete ser um caldeirão, na expectativa de ótimo público lá. Tem também divisões inferiores de São Paulo, que continua normal. Você tem também mata-mata no Piauí, com o Piauí enfrentando o River, dando um pontapé inicial por lá. E além disso, tem o Sergipe, ainda não chegou no mata-mata, dando uma passada aqui. No sábado é mais isso, né? Agora, no domingo, você tem, por exemplo, no Paulistão, outras duas partidas das quartas finais. Você tem o Corinthians recebendo o Mirassol na Neoquímica Arena e depois o Santos recebendo o Red Bull Bragantino. Bom, a expectativa de entretenimento nesses dois jogos. Eu falei mais sobre ele no vídeo sobre o Paulistão, mas nos dois confrontos, esses quatro times são equipes com boa qualidade ofensiva e muitos problemas defensivos. Corinthians e Mirassol, principalmente. São dois dos melhores ataques da primeira fase e o Mirassol foi uma das piores defesas. E o Corinthians também, que vem bem estável defensivamente. E o Corinthians que ainda vai ter pré-Libertadores. Depois desse jogo vai viajar lá para o Equador. Do outro lado, Santos e Red Bull, duas equipes que começaram muito mal o Paulista, mas que reagiram na reta final para se classificar. E você tem o fator Neymar, que pode ser decisivo para o Santos. Jogo bem aberto também. Você tem o jogo de ida da semifinal do Carioca, o Fluminense contra o Volta Redonda. O Fluminense que, depois de meter 8 no Larga de Marabá, chega animado para essa semifinal. O Volta Redonda, mais uma vez, fazendo um ótimo Carioca. Terminou em segundo na primeira fase, brigando pela liderança com o Flamengo. E que decide em casa. Então, o Volta Redonda vai tentar deixar esse jogo mais aberto possível. O Paulinho de Oliveira seria ideal. Enquanto o Fluminense já quer criar uma vantagem para não deixar tudo aberto para a volta. No Gauchão você tem o quadrangular do rebaixamento, você tem Avenida São José, Pelotas e Brasil de Pelotas decidindo quem vão ser os dois times a escapar, os dois times a cair. E nesse domingo temos Bratel. É uma das maiores rivalidades do interior do Brasil e que tem um componente especial que são Pelotas e Brasil estão todos no rebaixamento. Então quem vencer aqui não só fica mais perto de se livrar, como também pode afundar o rival e isso é um fator bastante especial no clássico. Continuando, passando aqui pelo futebol internacional, estou olhando aqui a agenda do GE, né? Para quem não sabe. Temos também quartas de finais do Catarinense continuando com Criciúma e Joinville, uma rivalidade no interior do estado, são duas das principais cidades do estado de Santa Catarina, e dois times grandes no estado, né? Só que hoje o Joinville muito longe dos seus melhores momentos, o Criciúma é muito favorito aqui, o Criciúma fez a melhor campanha, o Criciúma é o principal time de Santa Catarina nos últimos anos, e ainda mais jogando em casa, qualquer coisa que não seja classificação vai ser surpreendente, por mais o peso da camisa do Jack, hoje a realidade de ambos é muito diferente. No Ceará temos jogo de ida no Castelão Maracanã contra o Ceará, Maracanã que faz um bom início de ano, chegando às semifinais do Cearense, passando de fase na Copa do Brasil, mas a diferença técnica aqui é muito grande, né? Ainda mais no Castelão, então um jogo praticamente com o mando do Ceará, mesmo sendo mando do Maracanã. Mas também não será que contra equipes menores está empolgando tanto assim. Por exemplo, na Copa do Nordeste tem problemas. O Maracanã tem motivos para acreditar, mas o favoritismo será que é muito grande, ainda mais em dois jogos. Se fosse só em jogo único, talvez tivesse mais chance de surpresa. Jogo de das quartas do Goiano, o Craque recebendo em Catalão o time do Goiás. Como eu falei, o Goiás também oscilando, o Jair Ventura não está empolgando tanto assim de primeira. Esse jogo de ida pode deixar as coisas bem interessantes. Se o Craque consegue uma vitória aqui jogando em casa, o jogo de volta na Serrinha vai ser bastante pressão em cima do Goiás. Na outra quarta de final do Mato Grosso, União Rondonópolis contra o Operário de Vargem Grande. O Operário de Vargem Grande que eliminou o Sport na Copa do Brasil, então vai chegar bem alta para isso. Também tem divisões inferiores de São Paulo que estão rolando solta. E temos também o Campeonato Pernambucano, o Sport enfrentando decisão pelas quartas finais. O Sport muito pressionado, não fez um bom início de temporada no Pernambuco, não ficou entre os dois primeiros. Nos últimos anos o Sport vinha ficando pelo menos nessa vaga direta para as semifinais, não conseguiu. E cara, chegou a última rodada, nem tinha mais chance. Pra você ter uma noção como foi ruim a primeira fase do Sport início de ano, perdeu os dois clássicos, perdeu para o Santa Cruz fora de casa e perdeu para o Náutico em casa. Na Copa do Nordeste tomou goleada, perdeu para o Fortaleza, quer dizer, em casa. Caiu da primeira fase da Copa do Brasil para o Operário de Vargem Grande. Então é um Sport que chega muito pressionado, enfrenta o Decisão, é uma diferença técnica muito grande. O Sport é muito, mas muito favorito aqui, mesmo com seus problemas e tudo mais. É um jogo que qualquer coisa que não seja uma vitória tranquila vai ser muito surpreendente, mas se acontecer uma zebra que seria histórica, ali, o Pepa já está sob pressão, qualquer coisa que não seja uma boa vitória aqui vai deixar a situação dele ainda mais difícil. Continuando passando, se tem mais alguma coisa aqui. Primeira fase,
Mato Grosso do Sul, os campeonatos, como não tem times mais nas primeiras divisões, acaba que ainda tem a primeira fase rolando, Sergipe, Mato Grosso, entre outros. Mas é isso, pessoal. Os principais sábado e domingo. Na segunda também temos jogos. Temos São Paulo e Novo Horizontino. Esse é um jogo que vale a pena ficar bem de olho. Eu falei mais sobre ele no vídeo do Paulistão, mas, cara, eu acho que não tem chances reais de surpresa aqui. Lembrando que o Novo Horizontino eliminou o São Paulo no ano passado. E jogo no Morumbi, o São Paulo tem qualidade ofensiva, mas é o São Paulo que tem vindo sofrendo defensivamente. O Zubeldia chega bastante pressionado e uma eliminação aqui muito provavelmente colocaria fim ao trabalho dele no São Paulo. Contra o Novo Horizontino, que oscilou bastante na primeira fase, mas é um time que, quando defende os grandes, já vem se mostrando bastante competitivo. É um jogo bem interessante aqui, que podemos ter surpresas. E se acontecer, olha, vai ficar feia a estação do Zubeldia. E em Goiás, né, para finalizar o vídeo, temos a Jataiense recebendo o Vila Nova pelo jogo de ida. O Vila Nova, dos três, é quem vem começando melhor a temporada e é o favorito nesse confronto, o maior jogo de ida fora de casa. A Jataiense vai apostar todas as suas fichas nisso, para tentar surpreender. Mas é isso, pessoal. Jogos desse final de semana, começando mata-mata por todo o país. Tem mata-mata começando em São Paulo, semifinal do Rio, Nordeste também, Pernambuco, Bahia, Ceará. Rio Grande do Sul também definição de finalistas, Paraná vai definir já quem vai para a semifinal, então expectativa de jogos muito legais aí para vocês, então deixa aí nos comentários os jogos que você está com maior expectativa nesse final de semana. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esse e mais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final, tchau, tchau e até a próxima.